Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo, professor de xadrez do canal Xadrez Simplificado. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. E se você gosta de xadrez, já se inscreve aí para dar aquela força para nós, beleza? Tá bom. E no vídeo de hoje estarei falando sobre dois conceitos fundamentais para se analisar uma partida de xadrez. Analisar uma partida de xadrez é basicamente o ato de você rever a sua partida e observar os seus erros e acertos. Muito bem, quando desejamos analisar uma partida de xadrez, de um nível intermediário a um nível avançado, você deve prestar atenção a duas coisas muito importantes que podem ser observadas em absolutamente qualquer partida de xadrez. E o que seria isso? Estamos falando basicamente da análise material e da análise posicional. Por qual você acha que eu devo começar a falar, Patrício? Começa pela análise material, porque eu não sei como misturar cimento e areia. Beleza, vou começar pela análise material. Bom, para entender bem esse conceito, você deve pelo menos saber o valor das peças. Se você não sabe, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas só relembrando rapidamente, peão vale 1 ponto, cavalo e bispo vale 3, torre vale 5, dama vale 9 pontos e o rei vale o jogo inteiro. Muito bem, a análise material nada mais é do que a contagem da pontuação de cada jogador dentro do tabuleiro de xadrez, tanto do jogador de brancas quanto do jogador de pretas. Ao fazer essa contagem de pontos dentro do tabuleiro, é possível de deduzir quem tem mais poder dentro do tabuleiro de xadrez. Por exemplo, nessa posição aqui, observe que tanto o jogador de brancas quanto o jogador de negras têm a mesma quantidade de peões. Porém, o jogador de negras tem uma torre por um bispo do jogador de brancas. Ou seja, nessa posição aqui, podemos deduzir que o jogador de negras está em vantagem. Porque a torre vale 5 pontos e o bispo vale 3. A torre nessa posição certamente jogará melhor, se o jogador de negras souber o que está fazendo, é claro. Enfim, a análise material é isso. Ela, por si só, serve basicamente para verificarmos quem tem mais poder dentro do tabuleiro. Beleza? Ó, vou deixar aqui no vídeo 3 posições para vocês analisarem a contagem de material. Deem um pause quando a posição aparecer na tela e conte qual dos dois jogadores tem mais material. Resposta! Na primeira posição, o jogador de brancas tem um cavalo a mais do que o jogador de negras, ou seja, as brancas estão com vantagem material. Já na segunda posição, as negras têm uma dama por um cavalo e um bispo, e as negras também têm um peão a mais, ou seja, as negras têm mais material do que as brancas na situação número 2. Já no terceiro exemplo, o material está absolutamente igual. A quantidade de peões é a mesma e as demais peças também. Beleza, agora que você já sabe o que é análise material, vamos para a análise posicional. Essa sim é bem mais complexa do que a análise material. Afinal, para fazer análise material, basta você saber matemática básica. Porém, a análise posicional é bem diferente. Ô Patrício, você sabe o que é a análise posicional? Sí, es la manera como sentamos. Temos que sentar en la posición correcta para no hacermos males a la columna. Antes de começar a falar sobre análise posicional, é importante você ter duas coisas em mente. Primeiro, o principal objetivo do jogo de xadrez é você encurralar o rei do adversário. Não importa se o adversário tiver todas as peças no tabuleiro. Se você encurralou o rei, o jogo termina. Então, o principal objetivo do jogo de xadrez é encurralar o rei, e o segundo objetivo, que ajuda você a chegar no primeiro, é você ganhando o material do adversário.
Ou seja, você conseguir trocar peça sua de menor valor por peças de maior valor do adversário, ou simplesmente capturando as peças de graça. Porque quanto mais peças você tiver em relação ao seu adversário, mais fácil vai ser você aplicar o checkmate em seu adversário, com certeza. Bom, tendo isso em mente, é possível de você analisar uma partida de xadrez sempre procurando dar checkmate em seu adversário ou tentando ganhar algum material de seu adversário. Ao realizar uma análise posicional da partida, você deverá observar se há alguma maneira forçada de encurralar o rei do adversário ou de ganhar material do adversário. Veja esse exemplo aqui. É a vez do jogador de negras. E elas têm checkmate em uma jogada. Pausa o vídeo e tenta achar aí. Observe que, apesar das negras terem duas peças a menos, ou seja, um cavalo e uma torre a menos, elas poderão aplicar checkmate em uma jogada e vencer o jogo. Pause o vídeo agora e tente achar a solução. Negras jogam checkmate em uma jogada. Boa sorte! O checkmate será aplicado através da jogada dama checkmate. O rei não tem para onde ir, nenhuma peça consegue capturar a dama ou tampar o cheque. Ou seja, o jogo acabou. O jogador de negras venceu. Somente fazer a análise material dessa posição não é o suficiente. Você deverá fazer também a análise posicional. Ver quem está mais próximo de aplicar o checkmate ou quem está mais próximo de ganhar mais material. Bom, e fazer análise posicional requer muito estudo, porque você basicamente deve observar padrões dentro do tabuleiro de xadrez. Ó, veja esses dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, as brancas têm checkmate forçado em uma jogada. E já nesse segundo exemplo, as brancas jogam e ganham uma peça de maneira forçada. Pause o vídeo e tente achar a solução também. Resposta dos problemas. A resposta do primeiro exemplo é simplesmente a jogada dama captura H7 checkmate. Afinal, o rei não tem para onde se mover e a dama está protegida pela torre. Já no segundo exemplo, a resposta para o problema é bispo captura F6. Por quê? Porque anteriormente o cavalo defendia o peão de H7. Então a dama não poderia capturar o peão de H7, porque senão a dama seria capturada pelo cavalo. Logo, se as brancas puderem capturar o cavalo, a casa de H7 estará livre para ser capturada. Infelizmente, nessa situação, as negras terão que perder seu cavalo para não tomar checkmate. Na primeira posição que eu mostrei, tanto na segunda posição, há uma coisa em comum: a posição da dama e da torre. Que conclusão podemos chegar a partir disso? Que geralmente uma dama e uma torre atacando o roque do adversário dessa maneira aqui é uma estratégia bem perigosa. E para finalizar, observe esse exemplo aqui. O jogador de brancas vai sacrificar a sua dama para aplicar checkmate no jogador de negras. A jogada dama captura G6 é fortíssima, porque se peão captura G6, as brancas simplesmente jogarão torre H3 checkmate. Observe que o rei não tem escapatória. O rei não pode ir para baixo por causa da torre, não pode ir para o lado por causa do bispo. Enfim, observe que as brancas fizeram uma troca injusta com o objetivo de ganhar o jogo, de aplicar o checkmate. Beleza, galera? É isso. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam saber sobre a vantagem material e a vantagem posicional. Se você tem alguma dúvida, por favor, fique à vontade para postar aí nos comentários. E no próximo vídeo estarei falando sobre a melhor ferramenta que tem, na minha opinião, para você treinar xadrez, que é o site lichess.org.
Abraço.